A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Bom dia para todos. Hoje nós estamos aqui na série Interpretando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vamos estudar hoje a aula 45 no livro do Êxodo. Hoje a aula está maravilhosa, porque nós vamos estudar acerca das leis de Deus. Estudamos na aula passada acerca dos 10 mandamentos. Só que agora a gente vamos estudar acerca dos servos, primeiro falando da lei de Deus. Existem vários tipos de leis, lei civil, lei acerca da lei civil, lei do altar, muitos tipos de lei de sacrifício, muitos e muitos tipos de lei. E a gente vamos estudar essas leis para conhecer como que funciona lei civil, leis judiciais, leis religiosas ou cerimoniais, leis morais de comportamento. Então vamos começar. Primeiro falando das leis e depois nós entra em cada uma delas. Os 10 mandamentos nós estudou. Agora, entendendo a lei de Deus no Antigo Testamento. Tipo de leis. Então, vamos lá. Lei civil ou judiciais. Assassinato, roubo, adultério, divórcio, herança e etc. Leis religiosas ou cerimoniais. Sacrifício de animais, rituais, formas de culto e etc. Leis morais de comportamento. As leis morais, né? Não dar falso testemunho, não cobiçar, não mentir e etc. Então vamos lá. Tipo de lei, né? Leis alimentares, leis criminais, leis civis, leis cerimoniais, leis sacerdotais, leis higiene. Tudo é lei. Por que seguimos algumas leis e outras não? Vamos entender. Vamos lá. A lei civil ou judicial é roubo, adultério, divórcio, heranças. Leis religiosas ou cerimoniais é sacrifício de animais, rituais, forma de culto. Leis morais, né, de comportamento, não dar falso testemunho, não cobiçar, não mentir. Vamos lá. Isso é as leis que Deus ordena para os filhos de Israel. Ordena os filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso, tudo o que parece fluxo de tudo imundo por ter tocado em alguns mortos. Então, as pessoas ficavam imundo quando tocavam em cadáver. Está lá em Número, capítulo 5, versículo 2. Devemos lançar para fora da cidade um leproso nos dias atuais. O que vocês acham? Então, é claro que não, né? Deus, ele mudou. Não é o tempo da lei. Tipo de leis. Várias leis são cumpridas quanto ao seu objetivo, mas não da mesma forma. Dentre as tuas formas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e, volvendo-te, cobrirá o que defecaste. Deuteronômio 23:13. Examinando algumas leis do Antigo Testamento. Vamos examinar, né? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e os clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos.
Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19. Leis acerca dos altares, vamos entender? Capítulo 20, versículo 22 ao 26. Um altar de terra me fará, sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas sacrifica, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Vamos lá, lei acerca dos servos. O que eram os servos do templo? Eram os escravos, né? Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Ou seja, a lei só permitia que o escravo trabalhasse 6 anos. No 7º ele era liberto, era liberado. Leis acerca da violência. Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto. Aqui era olho por olho, dente por dente. Quem matasse, morria. Êxodo capítulo 21, versículo 12. Vamos lá. Êxodo 21, 12. Assassinato. Tentativa de assassinato, versículo 13. Crime contra o pai ou a mãe, versículo 15 e 17. Sequestro, versículo 16. Indenização por violência, versículo 18 e 19. Violência contra os escravos, versículo 20 e 21. Capítulo 20, versículo 26 e 27. Aborto provocado por terceiro. Capítulo 22, versículo de número 24. Crime causado por animais. Versículo 28, 32, 35 e 36. Indenização por negligência. Vamos dar continuidade. Versículo 21. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. Olha como que eram as leis daquele tempo. Vamos ver mais. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não o tapar, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Vamos lá, leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se acontecesse algo com esse boi, pagaria 4 vezes. Nós vamos entender esse versículo aqui, versículo 21, capítulo 21, versículo 2 do Êxodo. Presta bem atenção. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Vamos lá, dá continuidade. Furto de animais. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar a dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Vamos lá. A feiticeira não deixará viver. Ou seja, naquele tempo o feiticeiro tinha que morrer. Êxodo capítulo 22, versículo 18.
Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como credor que impõe juro. Ou seja, não pode pôr juro. Leis de diversos tipos. Vamos ver vários tipos de lei, né? Não espalhará notícia falsa, nem dará mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Tá vendo? Êxodo 23, versículo 10 e 11. 6 anos semeará na tua terra e colherá os seus frutos, porém no 7º ano a deixará descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e sobre isso coma os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Veja bem uma coisa aqui que muita gente não sabe. A terra, ela é para ser plantada até 6 anos, porque no 7º ano a terra tem que descansar, que ela cansa. Deus tinha feito, né, uma promessa da terra prometida e daria um sinal. Instruções, Êxodo 23, versículo 20 ao 33, a terra prometida. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para te guardares pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Lugar que mana leite e mel, né? Então, Êxodo 23, 20. A aliança, Êxodo 24, versículo 1. Diz também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel e adorai de longe. Você vê, adorai de longe, né? Só Moisés que poderia chegar próximo. Então, Monte Sinai, a presença de Deus. Então, quem foi para o Monte Sinai? Nadab, Arão, Moisés, Abiú e os anciãos. Êxodo 24, 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e a todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, 5 e 6. Eles sacrificam novinhos e fazem aliança com Deus através do sangue daqueles animais. A aliança era baseada na obediência do povo, no cuidado de Deus. Vamos lá aqui, Êxodo 24, 9 e 10. 1 João 1, 18. Subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 72 anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares.
Nadab e Abiú, e ancião. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã nós vamos estudar a aula de número 46. Vamos estudar o capítulo de número 24. Vamos dar continuidade amanhã. Que Deus abençoe. Fique com Deus e até amanhã. Aproveita, comenta, compartilha.